Bom, configurações. Vou configurar minha máquina de novo. Só para a gente conseguir mudar aqui, tá? Ligando a máquina. Deixar aqui no modo direcional. Já baixaram aí, pessoal, as apostilas? Baixando? A gente vai começar agora com a introdução à PLSQL, tá? Só acabar minha máquina aqui de erguer. Tem algumas configuraçõezinhas. Vamos lá, né? System Preferences, Administration, Security Identifier, Oracle, deixando como desabilitado ok, yes, ok, isso menos, Oracle, config, 356.209. Botão direito, propriedades, 1056, 209, testa, salva, conecta. Beleza. Warning. Ok, aí. Bom, vamos aí então começar, pessoal. Bom, a gente já viu que o PLSQL é a linguagem de programação do Oracle. Ela é uma linguagem de programação em bloco, correto? Uma unidade é um programa, pode ser nomeado ou não nomeado. Quando a gente não dá nome a essa programação, a esse bloco, é o que a gente chama de bloco anônimo ou não nomeado. Quando a gente dá nome a um pedaço de bloco, esse pedaço de bloco ele começa a ser armazenado dentro do servidor Oracle, tá? Que seriam as nossas procedures ou funções, tá? Blocos não nomeados também são conhecidos como bloco anônimos. A sintaxe geral para a gente executar um bloco dentro do Oracle seria isso daqui, ó. Declare, begin, end. Dentro do begin, end é onde a gente vai começar a fazer a nossa lógica de programação. E aqui no declare é justamente o que? A declaração das variáveis ou dos tipos de objetos que a gente vai pegar e utilizar. Tá? Logicamente, dentro do begin end pode ter o que? O tal de exception, ou as exceções aí não previstas, tá? Que a gente pode pegar e tratar. Em uma declaração de blocos podem ter variáveis, tipos definidos de dados, estruturas e variáveis. Então, dentro lá da declaração, do declare, a gente pode colocar qualquer tipo de dados compatível que o Oracle tem nas tabelas, né? Estruturas, definir seus tipos. Estruturas também podem
ser localmente chamadas de funções, procedimentos e cursores. A gente tem o conceito de estrutura que a gente vai ver um pouco mais para frente, tá? Begin e end são palavras reservadas com uso opcional da palavra exception. Se é uma palavra reservada, a gente não pode utilizar justamente essas palavras para fazer com que elas sejam variáveis ou constantes. A gente evita se utilizar. Aliás, o Oracle ele não vai nem deixar, ele vai reclamar. O mínimo de um código de bloco anônimo é o begin, null e end. Isso seria o mínimo necessário para se ter um código aí. Na verdade, ele não vai fazer nada, mas é um bloco válido anônimo, tá? A exceção do bloco de manipulação permite você gerenciar exceções. Então, dentro da minha programação, eu posso ter alguns imprevistos. Por exemplo, a gente pede para que o usuário digite inteiros. Ele pode ir lá e digitar um booleano, tá? Ele pode ir lá e digitar um caractere, tá? Um alfanumérico, né? Então, isso daí a gente pode pegar e tratar essas exceções. Blocos nomeados têm uma ligeira diferença de blocos não nomeados, porque os blocos nomeados ficam armazenados no banco de dados. Os blocos não nomeados, ou seja, se a gente não der nome ao bloco, simplesmente eu vou ter ele naquele momento. Quando eu dou um nome a um bloco, ele deixa de ser anônimo, e ele começa a ser armazenado dentro do banco de dados, dentro de um objeto. Tá? O nome e a lista o nome e a lista forma parâmetros. O nome e a lista de parâmetros são chamados assinatura de subrotina. Dentro do .NET, vocês têm o mesmo conceito de procedure ou de função, certo? No Oracle é a mesma coisa. Eu tenho o nome da minha procedure e mais a lista de parâmetros e seus tipos é o que a gente chama do quê? É o que a gente chama de assinatura, tá? As mesmas regras são aplicadas para o corpo do objeto, que são chamadas de bodies. Então, eu tenho o meu cabeçalho e o corpo. Sempre eu vou ter essas duas partes de um objeto procedimento ou outros objetos aí, tá? Onde fica o corpo? O corpo tem que existir, né? Primeiro um cabeçalho para se existir um corpo. O corpo é que é onde a gente monta a nossa lógica da nossa rotina. Vai ficar entre o begin e end, tá? Aqui é um exemplo, tá? De bloco nomeado, por exemplo, a gente tem essa palavra aqui, ó, procedure name. O procedure name é justamente o que? O nome da minha procedure que a gente vai executar, tá? Depois eu tenho o que? Parâmetros. Se eu tiver declaração de variável, vai ser aqui, ó, no declare. E se eu tiver corpo, obviamente vai ter que ter, vai estar entre o begin e end. A lógica da manipulação dos nossos dados vão estar aqui, ó, entre o begin e end, tá? Bom, habilitando o output um bloco anônimo. Escreva antes do bloco PLSQL, set server output on. Use o pacote pré-definido dbms output. dbms underline output. Toda vez que a gente quiser exibir mensagem no Oracle, a gente vai precisar pegar e escrever esse cara aqui, ó, set server output on. Isso daí é um comando que, por sessão, que você vai dar para que o Oracle possa fazer impressão para vocês. Aonde? Em tela. Tá? É o que vai estar definido por padrão. Quem vai fazer isso? Quem vai fazer a impressão para a gente de variáveis, de texto que a gente quer, vai ser esse tal de dbms underline output. Tá? Bom, isso daqui seria um exemplo, né? Ó, dbms output putline, o primeiro nome de funcionário é vfname. Esse vfname aqui, ele está com cara de ser o quê? Uma variável, né? A gente não utiliza o pipe para fazer concatenação, então a gente está concatenando o primeiro nome de funcionário isso daqui é o que? É uma string, né? Com esse vfname aqui, o conteúdo que ela tiver, ela vai fazer impressão, tá? Bom,
escreva antes do bloco PLSQL set server output on, utilize o pacote pré-definido dbms output putline e a string que a gente quer. Nesse caso aqui, ó, se a gente pegar esse código aqui de exemplo, set server output on. Tá? A gente está, para essa sessão, fazendo o quê? Ligando para que seja colocado, para que seja mostrado, né, mensagens do lado do cliente. Begin e end. Isso daqui agora é o corpo. Ó. Aqui começa e aqui termina o corpo do meu bloco. Existe um nome pré-definido aqui, ó. Não existe um nome pré-definido, ó, tá vazio. Não tem um procedure e um nome da minha procedure, não tem uma função, o nome da minha função. Tá vazio. Se eu não tenho nome nenhum, é sinal que isso daqui é um bloco anônimo. dbms output.putline é o comando de se fazer o quê? Impressão. Nesse caso aqui, ó, o que a gente está imprimindo? É isso daqui, ó, impressão de linha usando putline. Tá? Então, rodando esse código aqui, ó o resultado. Impressão de linha usando putline. Tudo bem aí? Isso então seriam nossos primeiros comandinhos PLSQL aí. Correto? Bom, agora aqui, ó, existe o quê? Uma configuração em ambiente de buffer. Quando a gente está utilizando o SQL, o ambiente texto do Oracle, o SQL Plus, a gente precisa fazer com que esse set server output ele tenha o quê? Mais buffer. Nesse caso aqui, ó, é isso que faz com que a gente configure o tamanho do buffer. O que seria o buffer? O buffer, na verdade, é uma área de memória, não é? Quantas linhas esse meu buffer pode suportar? Nesse caso aqui, a gente está deixando um monte, né? 1 milhão de linhas suportadas. Tá? Depois, se eu quiser desabilitar o dbms output, caso eu queira, né? dbms output.disable. Tá? Bem tranquilo aí. Nesse caso aqui, o que a gente tem? Ó, a gente tem o dbms output e a gente tem um dbms output new line e depois a gente tem o dbms output putline. Quando eu só dou o dbms output.put aqui, ó, ele não quebra a linha, ele vai começar a escrever, mesmo que eu tenha vários comandos numa única linha. Quando a gente faz um new line, o new line ele faz o quê? Ele coloca a impressão de uma linha. O putline, ele já faz o quê? Escreve uma nova linha, correto? Então, se a gente for executar esse texto aqui, esse bloco, né, anônimo, ó, linha 1, apesar de estar escrito em duas linhas aqui, ó, a gente está utilizando o output.put só, correto? New line, ele pegou e já começou a fazer o quê? A impressão em uma outra linha aqui, ó. Putline, linha 2. Ó, o linha 2 foi impressa numa nova linha. Correto? Ó? Linha 2 aqui, né? Ok aí? Tudo é variação do output que a gente tem. Tá? Geralmente, a gente vai utilizar só o putline mesmo. Na hora de fazer a impressão de alguma coisa, já faz a impressão e já joga para a linha de baixo que você precisar e acabou. Tá? É mais fácil, não tem muito problema, mas existe aí o comando para vocês pegarem e utilizarem. Tudo bem aí? Desse jeito a gente começa o quê? A programar em PLSQL. Tá? Seria o nosso Hello World, esse dbms output putline. Beleza? Bom, no Oracle, para tipo booleano, existem 3 tipos de dados aí que ele pode suportar. O true, o false e o null. Tá? Pode ser declarado como a seguir. Um exemplo legal aqui, ó. Vamos pegar esse cara aqui, já vamos rodar ele justamente para mostrar, por exemplo.
Bom, set server output on, a gente precisa colocar. Declare, a declaração de variáveis estão aqui, ó. var1 do tipo boolean. Que valor que ele tem inicialmente? Não sei. Possivelmente nulo. Por quê? Porque eu não coloquei nenhum valor para ele. var2 é do tipo boolean, not null recebendo true. Você já pode fazer a declaração de uma variável que não seja nula para o resto do programa. Tá? E ali a gente já está atribuindo o valor dela para true. A mesma coisa está sendo feita no var3 ali, ó. É do tipo booleano, não pode ser nulo, recebendo o valor já de false. Tá? Muito legal isso daqui. Muito da hora. Lá no C# vocês têm essa opção? Você já declarar uma variável não valendo null. Né? Isso daqui é muito bacana. No Oracle tem. Bom, e agora isso daqui, ó. dbms output putline. Isso daqui é o comando de impressão. Aqui a gente está fazendo um case já, ó. Dentro do próprio dbms output putline, case when var1 dentro. O que é esse var1 aí? O que ele está comparando? Se a variável 1 for verdadeiro, é isso que ele está fazendo. Tá? Então, imprima verdadeiro. When var1 is null, então imprima nulo. Se não, imprima false. Correto? No nosso caso aqui, o var1, ele tem qual valor? O var1. A gente está colocando algum valor nele aqui na declaração? Então, provavelmente ele é nulo. Tá, ó. Vamos rodar esse comando aqui, então. Ó, a gente está fazendo um case dentro do dbms output. Olha como a linguagem é poderosa, tá? Mas vamos lá. Tá faltando alguma coisa aqui. End, esse end é daqui. O end daqui, ó. O end do begin. Tá? Então vamos rodar esse cara aqui. Ó, o valor da variável var1 é nulo. Essa barra que você coloca no final é para terminar? É o terminador. Só que é o seguinte, como a gente está executando linha a linha, vamos dizer bloco a bloco, aqui a gente não teria necessidade. Se fosse um script por inteiro, aí vocês teriam que colocar. A cada bloco você coloca o delimitador. Isso, exato. Tá? Então, a gente tem esse código aqui. Agora, o que está fazendo ele imprimir null? É isso daqui, tá, pessoal? Ó. Ele está comparando o conteúdo da variável var1 e é isso daqui que está fazendo a impressão, tá? Se eu quiser colocar verdadeiro, nulo, ó, e falso, ó, ele vai começar a imprimir o que eu tenho ali. Ele não está imprimindo exatamente o conteúdo. Eu estou imprimindo o que eu coloquei ali no case, ó. Então ele vai ali para nulo agora, ó, traduzido. Correto? Beleza? Então, tá aí, ó. O conteúdo dessa minha variável é essa. Aqui, ó, a gente vai ter o mesmo dbms output, porém agora a gente tem o que? Mais condições a serem tratadas, né? Case when, deixa eu ver aqui, var2 e var3. Ah, na verdade eu não tinha acabado, ó. Esse daqui faz parte dele, ó. Então vamos consertar agora. Eu vou tirar esse end daqui, que é o que eu tinha colocado. E vou agora fazer a impressão das outras duas variáveis, ó. Tá? Para cada uma delas eu tenho o quê? Um case que está fazendo a impressão. Então, rodando isso agora, a variável 1 é nulo. A variável 2 é true e a variável 3, o var3, é falso. Correto? Dessa forma, então, a gente consegue fazer já a impressão
com case. Tá? O tamanho da string é declarado pelo número de bytes ou caracteres. Qualquer tentativa de armazenamento maior que o tamanho suportado pode ser tratado como exceção. Ou seja, se a gente definir um tamanho de 30 caracteres para uma variável e a gente está utilizando 35, ele vai ocorrer o quê? Um erro. Ele não suporta esse tamanho de 35. Você está tentando colocar caracteres a mais num tamanho que você já pré-determinou antes aí. Menor nesse caso. Né? O que a gente tem aqui, ó, esse código é um código legal. Lembre-se do que a gente falou quando a gente estava criando tabelas do tipo char e varchar2. Para que serviu o char mesmo? Para que serviu o varchar2? Vocês lembram? Ambos guardam caracteres, mas eles tinham uma diferença. Aí, o char, ele não guarda, aliás, ele não reconhece o tamanho da variável que está lá dentro, ele não reconhece o tamanho de caracteres do conteúdo dele. Então, se eu declarar uma variável ou um campo char de 30, independente se ele tiver 1, 2, 3 caracteres, ele vai ter 30 de ocupação. Agora, o varchar2 não. Se a gente declarar um varchar2 de 30 e ocupar 5 caracteres, é esses 5 caracteres que ele vai estar contando como ocupação. Certo? Aqui, então, ó, o que a gente tem? Eu tenho uma variável C, char de 32767. É o tamanho dela, que ela suporta em caracteres. Eu tenho a variável V, varchar2, que suporta 32767. Ambas estão recebendo o quê? Ó? Espaço em branco. Espaço em branco. Espaço em branco aqui. Ó. É um caractere. Deixa eu mudar só esse cara aqui, que não é esse símbolo. Esse daqui. Correto? E aqui ele vai imprimir. Ó, DBMS Output Putline. C é... Aí qual o comando está sendo executado? Lent de C. Esse lent aqui ele faz o quê? Ele retorna o tamanho, né, da minha variável C. E o lent de V vai me retornar o tamanho da minha variável V. Correto? Bom, depois ele está fazendo o quê? Aqui, ó, a minha variável V recebe a variável V, que é ela mesma, mais o espaço em branco. E depois ele vai fazer o quê? Imprimir a minha variável V novamente, o tamanho dela, o lent. Né? Então aqui, ó, se a gente tem 32767 declarado, mesmo sendo utilizado um único espaço, o tamanho dele é de 32767. Se ele é um char, não importa quantos caracteres ele esteja utilizando, ele vai ocupar o tamanho máximo. Agora, o varchar2 não. Vai depender do tamanho da minha string para justamente ocupar o espaço que ela tem. Tá? Vamos rodar esse cara aqui então. Ó. O valor de C, apesar de ele só estar atribuindo um único espaço, olha o tamanho dele. Olha o lent dele, 32767. Agora, ó, o V1. O V1 é do tipo varchar2. A gente não atribuiu um único espaço para ela. Olha o tamanho ali, ó. 1. Depois a gente não fez. V recebe. V concatena com espaço em branco. Ele já tinha 1, concatenou com mais um espaço em branco, qual é o tamanho dele? 2, ó. Então aqui os tamanhos estão sendo feitos certos. Tá? Ele está mostrando exatamente o que a gente conseguiu aplicar aí, o que a gente conseguiu entender deles. Correto aí? Sim? Legal. O tipo char é baseado em tamanho fixo de string. O padrão é de 1 byte, podendo chegar até 32767. Em colunas char, o máximo permitido são de 4.000 bytes. A Oracle recomenda utilizar CLOB ou long para as colunas. O tipo varchar2 tem base em tamanhos variados. Varchar2 pode chegar até 32767 bytes. Então, a gente já está ocupando o tamanho máximo de um varchar2 ou de um char. Tá? Agora aqui, ó, tipo char. Nesse caso aqui, a única coisa que a gente está fazendo de diferente é o tipo de declaração. Lembrem-se que a gente pode definir tanto quanto byte quanto caractere. Né, ó.
Aqui, se a gente não coloca nada, né, descreve nada, é sinal que é a quantidade de caracteres. A gente pode explicitar, ó, 10 char ou 10 bytes. Ou no caso do char, eu não preciso colocar tamanho aqui, ó. Só que se eu não coloco o tamanho, qual é o tamanho padrão que um char tem? 1. Você só tem uma única posição quando você não coloca o tamanho dele. Correto? Então, cada uma dessas variáveis aqui, var1, var2, var3, var4, aqui, ó, recebeu variáveis diferentes. Correto? E aqui ele vai mostrar o quê? O tamanho de cada uma dessas variáveis aqui, ó. Só isso. Ele está fazendo a mesma coisa. Uma outra observação é, vocês estão vendo que var1 recebe A, var2 recebe B, var3 recebe C? Está tudo na mesma linha, né? Por quê? Porque quem está fazendo a separação de cada uma delas, ó, é o ponto e vírgula. Correto? O ponto e vírgula, na verdade, ele está fazendo o papel do quê? Do terminador de comando. Tudo bem? Então, poderia estar utilizando tudo na mesma linha mesmo. Executando esse código aqui, então, de tipos de char, ó. Tá? Ele vai exibir cada um tamanho das suas variáveis aí em comando. Ó, então, o var1, ele tem o quê? Um único caractere. Lembram-se que a gente não declarou o tamanho dele? Então, o padrão dele é de 1. Tá? var2, var3 e var4 são todos 10, apesar de eles estarem ocupando uma única posição. Tudo bem aí? Sim? Legal. A gente tem agora o varchar2. Ó. Basicamente é o mesmo código. Só que no varchar2 aqui, ó, eu estou declarando o tamanho dele. O primeiro? Não. O varchar2 ele precisa ser declarado. Então, se eu declarar desse jeito aqui, ele provavelmente não, ele vai dar erro, tá? Depois, varchar2 de 10 bytes ou 10 chars, que é a mesma coisa. Basicamente, a gente está recebendo os mesmos valores, ou algumas variações. AB, ABC, ó. Se eu tenho varchar2 sendo utilizado, o tamanho dele é variável. Aqui a gente está imprimindo cada um dos valores aqui, ó. O 1 vai ter, no caso ele vai dar erro, tá? No 2 ele vai ter 2, no 3 ele vai ter 3, no 4 ele vai ter 4 tamanhos. Então se eu rodar esse cara aqui, ó, da forma que tá, deixa eu até apagar esse erro aqui, ó. E executar. O que ele fala aqui, ó? Usually APL SQL completion error. Ele vai falar aqui, ó, the string left constraint must be in range de 1 a 32767. Então, o varchar2 ele precisa de um tamanho. Vou colocar aqui o tamanho de 10, justamente para ser igual das outras variáveis ali, ó, para vocês poderem enxergar. Tá? Vamos lá, então. Executando ele agora. Tranquilo aí? Tamanho de 1, 2, 3 e 4. Então, o varchar2, apesar de eu ter declarado 10 de tamanho, eu só tenho o quê? A quantidade realmente necessária. Pergunta de prova. Onde eu utilizo o varchar2 e onde eu utilizo o char? O porquê? É o mesmo conceito que a gente viu lá em tabelas. Por que eu utilizo 1 e não utilizo sempre o varchar2, já que ele reduz o tamanho para mim? Performance. Lembrem-se que o varchar2 ele precisa de uma variável marcadora. Ele precisa de um marcador no final para ele saber que acabou a string. Tá? No varchar2 tem que ter isso. Até ele fazer essa marcação, encontrar essa marcação, já perdi tempo. Tá? No char não, é direto, ele não quer nem saber se tem marcador ou não, ele ocupou o tamanho inteiro do campo. Então o char é mais rápido, correto? Em compensação,
vai me ocupar mais bytes em disco. Tá? Na hora de gravar em disco, ele vai gravar os 10 caracteres, independente se tem 1, 2 ou 3 só. Então, tem a vantagem e tem desvantagem. Tudo bem? Bom, aqui são alguns tipos de dados. Tá? Date, time, interval. A gente não vai ver todos, mas é possível a gente estar utilizando justamente alguns outros campos aí, ó. Tipo, né? Year, month, day, hour, minute, second, tá? Time zone minute, enfim. Se vocês precisarem algum dia para aplicações que tenham essa faixa etária aí, tem disponível no Oracle, correto? Aqui a gente está fazendo com que seja declarado o tipo date. O tipo date é o tipo conhecido que vocês já viram aí, né? Ó. Nesse caso aqui, var1 tipo date sem atribuição nenhuma. var2 tipo sysdate, var2 tipo date recebendo sysdate. O sysdate ele faz o quê? Pega a data e hora do servidor que está sendo executado. Quando eu adiciono mais um, ele está adicionando o quê? Mês, dia, ano, hora, minuto ou segundo? Quando a gente faz isso daqui, ó, o sysdate mais um. Ele vai vir para a próxima data. Qual data? Um dia. O padrão de soma do Oracle é dia. Lembrem-se sempre disso. Correto? Então, se ele está pegando a data de hoje, que é dia 12, mais um vai para o dia 13. Correto? Aqui agora, o que a gente está fazendo? Fazendo a impressão dos valores dessas variáveis aí. Essa data aqui, ó, é uma data que eu coloquei, 29 de fevereiro de 2008. Esse formato vai dar certo? Dá certo, é o formato do Oracle aí. Tá, ó, em inglês. Se vocês forem... Vocês estão acompanhando isso daqui ou não? Deu erro, né? Por quê? Ó, e o meu não deu, o meu executou. O cliente de vocês é um cliente em português. Todas que executam? O meu não deu nenhuma, então tem alguma coisa errada aí. Ó, tentem trocar vocês 29 de fevereiro, 29-FEV, desse jeito aqui, ó. Por quê? Porque o SQL Dev de vocês, ele é em português, é por isso que está dando um erro. Tá? Então, trocando a data para o português, aí beleza, vai consertar esse problema aí. Tudo bem? O meu eu vou deixar como FEB mesmo. E aí ele vai fazer o quê? A impressão dos conteúdos de cada uma das variáveis. Com quem? DBMS output, putline. Beleza aí? Sim? Legal. Bom, o tipo timestamp é um subtipo estendido de date, que oferece mais precisão de tempo. Systimestamp oferece um tempo mais preciso independente da plataforma. Certo? Então eu tenho mais precisão do meu tempo. Aí eu já começo a contar não só os segundos. Os centésimos de segundos é o que ele vai mostrar. Nesse caso aqui, ó, a gente tem o quê? Uma declaração do tipo timestamp. Ó, D do tipo date recebe systimestamp. T do tipo timestamp recebe systimestamp. Tá? Aqui, ó, a gente está fazendo o quê? Simplesmente um DBMS output de date, tá? Mas espera aí. E esse cara aqui, ó, é na mesma linha, na verdade. Tá? A gente está fazendo um to-char dessa variável D com essa formatação aqui, ó, dias, mês e ano, dia, mês e ano, hora em formato 24 horas, minutos e segundos. E depois a gente só está fazendo a impressão do timestamp, sem formatação nenhuma, ó, diretaço. Tá? Vamos ver como que sai esse negócio aqui, ó, na hora de pegar e fazer a impressão. Ó, o timestamp, ele começa a mostrar o quê? Os nossos centésimos de segundo. Tá? É difícil a aplicação que vocês precisam
Geralmente a aplicação comercial ela não é tão precisa assim, mas caso seja necessário você pode utilizar esse subtipo da date aí. Atenção, vocês não conseguem utilizar o mesmo esquema que a gente tem, mais um, por exemplo, nesse timestamp. Ele não vai pegar e vai deixar vocês pegarem e somar mais um dia aí. Tá? Então, tudo que vocês tiverem que tratar, vocês vão ter que tratar em date fazendo a formatação em timestamp. Tá? Bom, caracteres Unicode servem para suportar globalização. Globalização é a utilização de caracteres que suportam múltiplos conjuntos de caracteres. A codificação AL16, UTF-16 ou UTF-8 são oferecidas para o Oracle. Quando a gente utiliza caractere Unicode? Quando geralmente eu tenho meus servidores em mais de um país, certo? Então, se eu tenho aqui o meu servidor no Brasil, outro servidor nos Estados Unidos e outro servidor na Alemanha, é muito provável que os caracteres de cada um desses países sejam diferentes. Em vez de eu gravar, certo, o caractere em si, a gente guarda o código do caractere. Tá? Então, o caractere A, por exemplo, vai ter o código 1010. O caractere B vai ter o código 1020. São códigos aleatórios que eu estou falando. Na verdade, ele vai respeitar a tabela ASCII 2. Tá? O que acontece? Na hora de você trabalhar com um dado lá da Alemanha, se ele estiver no formato Unicode, ele vai aparecer aquele caractere representante daquele código. E não um xizinho lá, e não um quadradinho que ele não reconheceu o caractere. Tá? Caractere, por exemplo, japonês, que é o katakana. Certo? Se você não colocar em Unicode, na hora de você pegar e dar um select no seu banco de dados em português Brasil, ele vai aparecer um quadrado, ele não vai reconhecer o caractere. Você precisa fazer o quê? Fazer com que esses caracteres lá, no seu servidor do Japão, sejam gravados Unicode. A hora que vem aqui para o Brasil, ele vai pegar e vai saber que aquele caractere tem um código por trás. E aí ele exibe o certo. Correto? Isso dá muito problema. Tá? Por quê? Porque as regiões são diferentes. Na Europa, por exemplo, outros caracteres. Apesar de serem muito parecidos com o português, não são iguais. Tá? Até, por exemplo, o select influencia, para vocês terem uma ideia, nessa parte do UTF. A ordem do resultado vai ser alterada. Não vai ser igual ao português Brasil. Tá? O mais simples de todos seria legal, todo mundo trabalhar com o padrão americano. Não tem acento, não tem nada. Tá? Mas não é assim que funciona. Então, é para isso que existe o quê? O caractere Unicode. Tá? O problema é, quando você utiliza o Unicode dentro do seu código, dentro da sua tabela, em vez de um único byte, né, que é preciso para gravar um único caractere, você precisa de 2 bytes para se gravar um caractere. Ou seja, se o seu nome, por exemplo, tiver, né, um varchar 2 de 40, se você gravar em Unicode, seria o N varchar 2 de 40. Ele vai estar ocupando, se ocupado todas as posições, 80 bytes. Você começa a dobrar o número de bytes ocupado. Tá? Então é por isso que não dá para deixar o Unicode para tudo. Vocês vão deixar o Unicode para realmente aquilo que você precisa. Tá? A UTF-8 utiliza 3 bytes por caractere. N-char é o tipo de dados Unicode e pode ser armazenado até 16.383 caracteres. Se o padrão char cabe 32.767, tá? O N-char cabe metade, 16.383. N-varchar 2 é equivalente a varchar 2. Logicamente, Unicode agora. Tá? Aqui são alguns exemplos. Aqui, ó, isso daqui é um caractere kana, ou katakana. Se eu gravar ele em UTF-16, por baixo ele vai estar gravando esse código aqui, ó. Se a gente gravar ele em UTF-8, por baixo ele vai estar gravando esse código aqui. Correto? Se eu gravar somente o caractere, na hora de eu fazer um select no meu servidor português Brasil aqui, o que acontece? Ele não vai reconhecer esse caractere. Tudo bem? E aí vai ter outros símbolos aí. Correto? Então, isso
é o que a gente tem o quê? De caractere Unicode. Tipo number. Há 4 principais tipos de números no Oracle, sendo binary int, IE754, binary double e binary float. Number e PLS int. Binary int e PLS int são idênticos, suportando de menos 2.147 e alguma coisa a mais 2.147. 2 bilhões, né, no caso aqui, 2 bilhões 147.483.647. Tá? Esse é o PLS int. No ambiente dev, SQL Developer, podemos fazer a atribuição de variáveis através do símbolo e-comercial, sem as aspas simples. Nesse caso aqui, então, se a gente coloca e-comercial, o SQL Developer ele vai lá e vai fazer o quê? Tentar pegar os valores dessas variáveis. Constant tem mais coisas aqui. Ó. Então, são 2 slides para a gente poder ver esse código. Bom, primeiro, ele está fazendo o quê? Ó, set server output on, declare var1, var2, soma do tipo number, dbms output, digite o valor 1, e comercial valor 1 vai ser atribuído a var1. Ó. dbms output putline, digite o valor 2. E comercial valor 2 vai ser atribuído a var2. Ó. E comercial var2 vai ser atribuído a var2. Tá? Ele vai exibir os valores que a gente digitou, soma recebe var1 mais var2. dbms output putline é a soma que vai mostrar a soma. Beleza, um negocinho bem simplesinho, né? Mas aqui a gente já tem o que? Processamento. Então, ó, se eu executar esse código aqui, ele vai ter que aparecer a caixinha ali, ó. Enter value for valor 1. 10. Enter. Enter value for valor 2. Sei lá. Mais 5. Ok. Ó. Valor 1 nós digitamos 10. Valor 2 nós digitamos 5. Qual que é a soma dos 10 mais 5? Os 15. Tá certo então esse processamento? Belezinha. Tá certíssimo. Correto? Dessa forma, a gente já consegue pegar a variável dentro do PLSQL e fazer cálculo dentro do PLSQL. E, obviamente, mostrar mensagem. Né? Mostrar mensagem para pegar a variável, mostrar mensagem para mostrar o dado processado. Basicamente, a gente já sabe PLSQL. A gente vai criar essas rotinas todas dentro do Vamos hoje. Para fazer busca, por exemplo, alguma coisa. Vamos, inclusive hoje. A gente vai chegar hoje nesse cara aí. Ele ir lá e pegar o dado na tabela. A gente vai fazer isso daí. Trabalhar com variável desse dado. A gente vai fazer isso. Opa! Isso daí é o que é o legal da programação, senão não adianta nada, né? Fazer com que o dado seja resgatado da tabela, que é o bacana. No .NET vocês já estão fazendo alguma coisa assim? Conexão com o banco e tal? Estão tendo o quê? Java? PHP? Só HTML? E agora a gente vai começar a usar Visual Studio, trabalhando com o Scrap e usando talvez a linguagem C#, né? Mas programação mesmo, desk, a gente não está vendo nada. Não viram nada. Agora não. Né? Mas semana passada a gente teve Java. Ah, então tá, tudo bem, mas vocês não fizeram nenhuma conexão com o banco. Java? Beleza. Tranquilo. Se vocês conseguiram fazer select? Beleza. Meu, vai ser mais fácil do que Java. Por quê? Vocês precisavam criar uma string de conexão, certo? Vocês precisavam executar uma query para ele fazer o retorno num subset, né? num result set,
Depois do result set, trabalhar os valores que ele resgatou lá dentro. Exatamente. Legal, Java, como qualquer outra linguagem, vai ser desse jeito. Não muda, o esquema de linguagem não muda. Vocês vão ver aqui agora em PLSQL como funciona. Vocês já estão dentro do banco de dados, não precisa de conexão, não precisa nada. Nada. Muito mais fácil, muito mais simples. Deixa eu te fazer uma pergunta. De que forma essa aplicação direta dentro do banco de dados se casaria com uma aplicação? O que a gente está vendo aqui é programação direto no banco. Certo. Então, Certo? não irá se casar com uma Não. aplicação. Não. O que você programa aqui, você não programa lá. Ou vice-versa, o que você programa lá, não programa aqui. E em que situação de uso dessa programação diretamente no banco de dados? E não na aplicação. Tá. Você pode fazer o que a gente vai fazer hoje, que é o que a gente chama de procedure, ou bloco nomeado. Você, na sua aplicação, vai chamar procedure daqui do banco. Então, essa programação justamente serve para isso. Exatamente. Procedure, função, view, package. Softwarezinho que a gente entregou para o professor no trabalho de Java. Eu e o outro blogger, nós trabalhamos com procedures. Exatamente. É essa parte, então, que vocês começam a ganhar vantagem. Diretamente na procedure. Exato. Fazer insert, ele recebia o dado, ele retornava com a informação do banco para nós na aplicação. Exato. Essa é a grande vantagem. De vocês utilizarem as programações já pré-definidas aqui dentro do banco, a sua aplicação só faz o quê? Manda parâmetro, recebe parâmetro. Isso aí. A gente recebeu como parâmetro de retorno do... Isso. Exatamente, cara. Essa é a grande vantagem. Tá? A gente não precisa ficar tratando tantas mensagens. Isso. Exatamente. Você trata onde? No banco. Tá? Sem contar com a segurança. Você não precisa dar acesso à tabela para a sua aplicação. Se você dá acesso à tabela, basicamente você consegue fazer insert, update, delete, qualquer coisa dentro dela. Você só vai dar acesso à procedure. Se você der acesso só à procedure, aquela procedure só pode fazer inserção e acabou. Tá? Se você sofrer um ataque, certo? Se a sua aplicação for hackeada e ela conseguir achar qual é o banco que você usa, se você der acesso à tabela, obviamente quem está hackeando vai conseguir dar select na sua tabela. Se você der acesso somente à procedure, ele só vai conseguir fazer insert, update ou delete. Acabou. E de um em um por vez, se a sua procedure for preparada para parâmetro, você só consegue, por exemplo, excluir pela chave primária. Coisa que, se você der acesso à tabela, ele podia fazer um delete from tabela e acabar com o seu dado. Tá? Então, a segurança de uma aplicação ela fica muito mais robusta. Tá? Você pode ter ataque? Pode. Você pode sofrer. Só que quando você for invadido, a pessoa ela vai ter muito menos opções para ela manipular os dados, já que ela não tem acesso a nenhuma tabelas. Tá? Nesse caso aqui, ainda não é uma procedure, ainda é um bloco não nomeado. Declare n funcionário binary integer. Tá? Isso daqui, na verdade, é um number que a gente tem. N salário, number de 10. N acréscimo do tipo float. Aqui, então, ó, N e D funcionário recebe 25, N salário recebe 1.500 e N acréscimo recebe 0,25. Lembrando que casas decimais em inglês é separado por ponto e não por vírgula. Tá? DBMS Output Putline, o novo salário de funcionário é N salário vezes 1 mais acréscimo. Ó, aqui no próprio DBMS Output, a gente já está fazendo uma conta aqui, ó, não precisando passar por uma variável. Obviamente, isso não é boa prática de programação. Quando vocês estudam lá aquela parte de engenharia de software, certo? Para se programar bem, você deveria colocar dentro de uma variável para depois exibir essa variável. Mas é mais para mostrar que o Oracle é capaz de pegar e fazer essa parte aqui direto. Tá? Então, ó, vamos já fazer algumas alterações aqui e vamos rodar esse código aqui, ó. Tá? Set server output, declaramos o novo salário do funcionário
alguma coisa. Ó, o novo salário do funcionário é 1.875. De acordo com essas variáveis aqui, ele fez o quê? Essa conta e mostrou pra gente. Ok aí? Legal. Bom, outros tipos de variáveis aqui, ó. Existe a possibilidade de a gente colocar o quê? A nossa variável do tipo float, como essa daqui. Aqui a gente está fazendo o quê? Fazendo mais concatenação. O novo salário do funcionário. Aí o número do funcionário aqui, ó, é igual a salário vezes o acréscimo. Tá? Basicamente é o mesmo exemplo aí que a gente tem, só alterando um pouquinho as mensagens que a gente exibiu. Tá? Então, rodando esse bloco não nomeado. Beleza, ó. O novo salário do funcionário 10 terá acréscimo de R$200. Seria o salário vezes a porcentagem aqui, né, no caso. Direta, 10%. Nesse caso aqui, ó, para a gente fazer atribuição de variável booleana, isso daqui que é a intenção desse bloco. Se é uma variável booleana, lembrem-se, ele pode receber true, false ou null. Esse cara aqui, ó, sal em real, ele é do tipo boolean. É dessa forma que a gente faz a atribuição do booleano, true, direto, ou false ou null. Tá, ó. Então, tem esse cara aqui e aqui eu tenho a exibição dele. Ó. Aqui mais uma vez. Como que se faz if? If. Tá? Não mudou nada. If é a variável que eu tenho, then. Bom, o que é isso daqui, ó? If é a variável que eu tenho, then. O que ele está fazendo? Que comparação? Exatamente, porque o padrão é fazer a comparação de valor lógico com o verdadeiro. Seria a mesma coisa se eu fazer if v sal em real igual a true, tá? Então, se esse cara é verdadeiro, então, o salário do funcionário é código do funcionário, salário em reais. Else, ó, um if else a gente já conseguiu colocar aqui no nosso código. O salário do funcionário, qual é o código do funcionário? É em dólares. Tá? Então aqui, ó, rodando esse cara. O salário do funcionário 10 é de R$2.000. Tudo bem? Se eu mudasse isso daqui para false, ó. False. Direto assim mesmo, tá? Por quê? Porque ele é booleano. Então aí agora ele vai mostrar o salário do funcionário tal é em dólares, ó. Dessa forma aqui então que a gente consegue fazer if else dentro de um código PL/SQL. Correto? Nada difícil. É a mesma coisa basicamente que vocês têm aqui na linguagem de programação Java, não é? A sintaxe em si muito parecida, não muda quase nada, né? Bom, constantes é se eliminar uma variável, porém valores não podem ser atribuídos durante o bloco de código. Ou seja, eu não posso, depois que eu declarei uma constante, fazer com que no meio do begin end seja atribuído algum valor. Ele é constante, ele não muda de valores, tá? A palavra constante reservada é colocada depois do nome da variável e antes do tipo da variável. Pode ser definida por qualquer tipo de dado disponível para variáveis. Para utilizá-la, tenha certeza de que o valor não será alterado. Nesse caso aqui, se a gente quer exibir uma constante ou guardar o valor de uma constante, né, ó, seria essa declaração que iria fazer. V salário constante number de 4. Agora, se uma constante ela não pode mudar durante um valor, o que a gente está fazendo aqui, ó? A gente está tentando fazer a atribuição do valor 1000 nesse V salário. Só que o V salário é uma constante. Uma constante não muda de valor. Então, esse código aqui vai gerar erro. Tá? É só para mostrar para vocês. Usually, a PL/SQL compilation error, statement, ignored, tá? E aí ele vai lá, %line, column line, action, enfim.
Aqui, ó. PLS 00363, expression de salário cannot be used as an assigned target. O que acontece? Quando eu tenho uma constante, eu já preciso declarar ela colocando um valor. Aqui nesse caso a gente não fez, ó, só declaramos ela, mas não colocamos valor nela já. Correto? Por isso que ele deu erro aqui. Agora, por que utilizar constante em vez de utilizar tudo variável? Vocês imaginam por quê? A constante, ela realmente não muda. Ou seja, na hora que você declara ela em memória, ela vai ser mais rápida para você chamar ela. É aquela posição, ela não precisa estar alocando. E acabou. Agora, bom, uma das vantagens já seria a velocidade. Onde eu utilizo? Vamos supor que eu tenha já um cabeçalho padrão, por exemplo, lá de relatório. Esse cabeçalho padrão vai mudar o nome da empresa, o CNPJ da empresa? Geralmente não, depois que eu declarei ele, não muda mais. Então, isso daí poderia ser colocado numa constante. Tá? Agora, nesse caso aqui, ó, ver salário constante de number 4, 2 pontos igual a 1000. Beleza. Exato, valor de pi, por exemplo. Não muda. Tudo que não muda, constante. Certo? Fica mais rápido que a gente colocar ele realmente em variável. Tá? Vamos lá então, ó. Fazendo esse bloco agora rodar. Beleza, ó. O valor de 1000 aqui, ele está exibindo o valor da minha constante. Tudo bem? Exemplinho bem bestinha, mas pelo menos a gente consegue ver realmente o que ele faz. Bom, é possível declarar em PLSQL variáveis not null. No decorrer do código, esta variável deverá ter o valor, deve ter algum valor, não podendo ser nulo. É declarado na seção declare, sendo que a variável precisa ter um valor associado. Quando a gente já faz a declaração de uma variável not null, eu já tenho que colocar um valor logo na declaração. Esse cara aqui vai me dar um erro, por exemplo, né? Não vou nem rodar, mas explicando aqui, ó. Set server output on, v salário um binary int not null, recebe 10. Olha aqui, ó. Aqui a minha declaração está certa? V funcionário ID, binary int not null, 2 pontos igual a 10. Até aqui está certa. Ela é not null? Beleza, ela é not null e já está sendo atribuído na declaração algum valor. V salário number de 10, 2 pontos igual a 1000. Olha onde vai dar o erro aqui, ó. V funcionário, 2 pontos igual a null. Se a gente declarou ela aqui como not null, aqui, ó, e a gente está fazendo o quê? Infringindo uma constraint. A gente está obrigando essa minha variável a receber nulo aqui, ó. Olha o problema. Então, é nessa parte que ele vai reclamar, ó. Então, executando esse código. Aí o que ele fala aqui, ó. Expression is wrong type. Correto? Line 3, statement ignored. Então, aqui é o problema que deu. Declarei uma variável não nula e no meio do código eu estou tentando atribuir um valor nulo para ela. Correto? Ó. Aqui, ó. Problema aqui. Beleza. Né? Colocando o código correto, ficaria mais ou menos assim. Mais uma vez, declararia a minha variável not null, certo? Faria a impressão. O salário, por sua vez, ele é not null? Não, né? Tem algum valor declarado. Então, o salário pode receber nulo, ó. V salário, 2 pontos igual a nulo. Aí aqui sim, o código em si ele daria certo. Não estaria com erro, não. Tá? Então, executando essa parte. Ó, TBMS output. Funcionário 10, salário nulo. No caso aqui, ó, ele não exibiu. Tudo bem? Sim? Bom, é possível fazer else if dentro do PLSQL. Tá? Como a gente faria?
Nesse caso aqui, ó, a gente declarou um V salário aqui de 10,2. 10,2, pessoal, vocês lembram qual é o tamanho dessa minha variável? Exatamente. 10 é o tamanho total, sendo 8 inteiros e 2 decimais. Correto? V salário recebe E comercial salário. Então, ele vai pedir o valor de V salário para mim. Correto? Ó, um negócio interessantíssimo. If V salário between 0 and 1000, then DBMS output putline, salário baixo. Else if V salário between 1001 and 2000, then DBMS output putline, salário médio. Else é maior do que os 2000. DBMS output putline, salário alto. Vocês perceberam que essa sintaxe aqui é uma sintaxe bem reduzida, ó. Salário between 0 and 1000. Numa linguagem de programação lá no Java, vocês conseguem fazer isso daqui? Provavelmente vocês teriam que colocar if V salário maior igual a 0 and V salário menor igual a 1000 para poder rodar a sintaxe. Ou no PLSQL, between, direto. Lembra alguma coisa esse cara aqui? A sintaxe de comparação do between? O que a gente usou para fazer o select. O que você utilizou para fazer o select do seu where? Você consegue utilizar ele na sintaxe do PLSQL. É muito poderoso, muito. Tá? Atenção, vocês usam o if, vocês usam o then, ó, certo? Existe o else if, nesse caso aqui, ó, é else if, tudo junto, tá? Ó, é linguagem PLSQL. Se vocês colocarem esse if, ele vai dar erro, não é else if, é else if. Else if. Acabou, é isso daí, tá? E isso dá muito confusão. A hora que vocês pegarem e forem utilizar, vocês vão escrever else if. Certo? Não tem. Mas tem begin e end. Tá? O begin e end é como se fosse o chave abre e chave fecha. Tá? Na hora de você terminar um if, end if, separado. Correto? Então, ó, rodando esse cara aqui, pedir um salário. Vamos colocar aqui salário de R$2.000. Salário de 2.000 é para ele exibir esse salário médio aqui para a gente. Tá? Ok. Salário médio. Vamos executar novamente. Salário de R$3.000. Ok. Salário alto. Salário de R$1. Salário baixo. Beleza, está funcionando já código PLSQL. Difícil, pessoal. Fácil, muito mais fácil que o Java, eu tenho certeza absoluta. Certo? Ó, é muito simples, muito tranquilo. Declaração de variável, atribuição de variável, ó, 2 pontos igual. Terminador de comando, ponto e vírgula, que vocês já estão acostumados que o Java tem que ter também. Certo? Concatenação. DBMS output putline é um cara para fazer impressão de linha, ó, acabou, vocês já estão programando em PLSQL. Tá? Muito fácil, muito simples e muito funcional o PLSQL. Bom, até aqui então a gente começou a ver essa parte da introdução. Vamos começar a ver um pouco de procedure. Até agora a gente executou os comandos, só que se a gente perder esse código aqui, ó, a gente tem que digitar tudo de novo. Ele não guardou nada desse código em banco de dados. Por quê? Porque é um código não nomeado. Correto? Então, até agora o que a gente fez simplesmente foi em memória. Tá? A gente não gravou nada dentro do banco ainda. Agora, com a utilização de procedures, a gente começa a gravar objetos dentro do banco. Tá? O que são as procedures? São tipos de subprogramas que executam uma ação. Podem ser armazenados em um banco com um objeto de esquema. Lembram-se do que é o esquema? O esquema é o que a gente chama de container de objetos. Um container contém vários objetos lá dentro. Lembrem-se mais ou menos do conceito de pasta do Windows.
Só que o in, dentro de uma pasta, a gente tem vários arquivos, não tem? E dentro de uma pasta do Windows, a gente tem várias outras pastas. No esquema, ele não é permitido isso. Eu simplesmente posso ter vários objetos, mas eu não posso ter esquema dentro de esquema. Eu só tenho um único nível só. Tá? Prover reusabilidade e fácil manutenção. A reusabilidade, beleza. Tá? Ele realmente vai te dar a chance para que mais de um usuário consiga utilizar esse mesmo código. Agora, fácil manutenção já é um outro papo. Vai depender muito de como você programa em PLSQL. Tá? Pode aceitar parâmetros. Então, na hora de a gente executar uma procedure, a gente pode passar parâmetros para ela. A procedure é compilada e armazenada no banco de dados como um esquema de objeto. A procedure nada mais e nada menos que é um outro objeto dentro do banco. Quando a gente faz a procedure, ele vai lá e compila o código. No código Java, depois que vocês digitavam, vocês não compilavam ele? Vocês compilavam com o quê? Com Javac mesmo? Ou não? Vocês faziam lá no Eclipse ou no... Ah, no Eclipse. Ah, então vocês não estavam tão mal assim. Vocês já estavam programando em ambiente gráfico, bonitinho. Então eu pensei que o professor estava ensinando bloco de notas para vocês. Aí vocês... Oi? Vocês não usaram qual? Mas vocês davam o play lá e ele já abriu uma janelinha, né? Não, no Eclipse tá fácil. Ixi! Que professor que ensinou para vocês? Foi o César ou não? O Petro depois o César? Ah, então o Petro foi bonzinho. Quem sei que ia ser no código, no bloco de notas mesmo, e pedir para compilar na mão ali, ó, sem o botãozinho play. Vocês tinham que dar o Javac, o nome do programa Java, a saída do programa Java. Quando o Peter me ensinou foi desse jeito aí, no duro mesmo o negócio. Bom, um bloco de comandos PLSQL pode acertar variáveis de substituição, ou seja, vocês podem declarar variáveis, obviamente, ser atribuídas essas variáveis depois para dentro do seu código. Nesse caso aqui, ó, o que a gente tem? Set server output on, declaro o nome da variável, my underline var igual a 2 pontos e comercial input. Esse cara aqui vai pedir uma variável para a gente, ó, o valor de uma variável, correto? Depois dbms output putline hello, qual é a variável que você escolheu. Então, executando Anchieta. Tá? Ok. Hello Anchieta. Beleza, ó. Então já tenho variável para poder pegar e colocar em código PLSQL. O operador de atribuição é o 2 pontos igual. Obviamente sem essas aspas aí. Strings são delimitadas por aspas simples. Declara-se variáveis na seção declare. Aqui no PLSQL, vocês só podem declarar no declare. E acabou, não tem outro lugar. Lá no Java, vocês poderiam declarar variável em qualquer lugar do seu código, não é? Legal. No PLSQL, não. É só no declare e acabou. Se você precisar voltar, se o seu código for grande e usar uma outra variável, você tem que voltar no declare e declarar ela. Tá? Nessa parte, ele é muito igual ao Pascal. Então, o Pascal é desse jeito, você precisa declarar em um lugar só. Os tipos de variáveis utilizadas são os mesmos tipos de variáveis utilizados nas tabelas do Oracle. Então, o que a gente utilizou para se criar a tabela, tipo de dado, é o tipo de dado e variável que a gente pode utilizar. Tá? Então, ali, ó, também podemos implementar esse cara aqui, ó, é o que a gente chama de exception. No Java, vocês chegaram a ver essa parte de exceção? Legal. Quando ocorria exceção? Exato. Então, vamos supor que vocês estavam esperando uma variável integer. E o cara digitava o valor A. Legal, né? Então, ele não vai conseguir fazer essa conversão. Aí, ele iria para a exceção. Nesse caso aqui, seria a mesma coisa. Tá? Só que aqui não vai acontecer uma exceção. Aliás, eu vou fazer acontecer uma exceção. Lembram-se do que o valor
de 10 aqui do Varchar 2 só suporta 10 caracteres, correto? Legal, então aqui vamos rodar a primeira vez, ó. DBMS Output Putline, Hello, Anchieta. Até aqui ele está fazendo, ó. Olha o Hello Anchieta aqui. Agora eu vou estourar essa quantidade de string que ele suporta. Então, ó, vou rodar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1. Estou digitando 11 caracteres e ele só suporta 10. Ok. Na hora de se executar, ó, PLSQL, numeric or value error. Character string buffer too small. Nossa, em português. O de vocês está em português, O problema, pessoal, de estar em português é o seguinte. A gente nunca vai ver em português. Na hora de vocês acharem um erro na internet, vocês não vão encontrar em português. Só vai estar você com aquele erro isolado do mundo, tá? Então tome um pouquinho de cuidado. O que aconteceu? Ele executou justamente esse cara aqui, ó. When others than, lá no exception. DBMS Output Putline, SQL ERRM. Esse cara aqui é uma função, justamente para capturar aquele erro lá que ele mostrou. Correto? Nele está o erro e está a mensagem que coloca. O código do erro e mais a mensagem. O Oracle ele já tem essa função justamente para mostrar para vocês. Você pode colocar uma mensagem que você quer. Você pode. Tá? O problema é o seguinte, cara, tem tanto erro, mas tem tanto erro que você tem que começar a tratar dentro de uma tabela. Senão você fica louco, cara. Você começa a ficar louco. Mas tem muito erro. Se você quiser, entre aspas, traduzir esses erros, meu, é erro pra caramba que pode dar. Então é mais fácil você começar a fazer uma biblioteca para poder tratar isso daí. Senão, nossa, vocês não vêm sem descrever. É muito, mas é muito erro. Muito, muito, muito. Tá? Mas dá para traduzir e deixar bonitinho. Erro, por exemplo, né? Aí o usuário vai ficar com cara de X, né? O que aconteceu? Algo deu errado. Nossa senhora. O cara nem sabe por onde começar a arrumar o que ele tem que fazer. Né? Você deixa o usuário assim, muito em maus lençóis. Bom, em PLSQL é possível fazer tratamento de erros com a cláusula exception. A função SQL-ERRM irá capturar o erro e é possível mostrar os erros através do comando de impressão, no caso DBMS Output Putline. SQL-ERRM retorna a mensagem de erro associada ao número de erro. Sempre quando o Oracle vai dar um erro, ele vai te mostrar esse cara aqui, ó, ora alguma coisa. Então, dentro do Oracle, existe um cara desse. Possivelmente uma tabela que guarde o código do erro e mais a mensagem padrão. Tá? E aí, se você der select nela, depois você consegue fazer uma outra tabela para fazer um join com ela para ir traduzindo. Tá? Mas sim, é muito, mas é muito erro mesmo. Tá? Então é desse jeito que a gente começa a tratar exceções. Ou ter blocos aí, né, mais seguros dentro do nosso código. Tá? Bom, até aqui a gente viu que a estrutura de procedure, mas a gente não fez nenhuma, né? Quando estamos codificando em linguagem de programação, é normal que tenhamos de seguir algumas regras de convenção de nomes. Elas servem para que se tenha padronização em codificação de programas. Não há uma regra clara sobre o uso de nomeação padrão. Caso não tenha, é importante adotar uma. Dentro de cada empresa, pessoal, cada empresa faz o seu padrão de nome, de, por exemplo, variável, nome de função, nome de procedure, nome de arquivo. Não existe nada, nenhuma convenção que fale que tem que ser daquele jeito. Não. Obviamente, cada ferramenta vai ter sua limitação. No caso do Oracle, até 30 caracteres, não pode começar com caractere especial. Então, vai ter que obedecer mesmo. A Oracle, ela já dá algumas convenções, mas não é nada padrão. Por exemplo, se eu quiser declarar a variável, começar com V underline. Se eu quiser declarar constante com C underline.
Se eu quiser declarar parâmetro de procedure, P underline e o nome do parâmetro, correto? Se eu quiser declarar cursor, cursor e o name. Tipo, no Java a gente usou o camel case lá, né? Camel case, só caixa alta, só caixa baixa, né? Caixa baixa. Aqui também tem algumas coisas desse jeito. Aqui é algumas coisas que a Oracle dá, mas não é padrão. Você pode seguir alguma. É importante pelo menos que você tenha alguma, tá? Senão realmente tem que criar. Type name com type, record, né? Com rec, type, tipo de dado com type, exception com E, file com F. Então, o Oracle ela te dá algumas convenções, tá? Parâmetros do seu módulo são declarados depois do subprograma no header da procedure. Lembram-se que uma procedure ela tem um header e um body, correto? O header é o que? É o nome da sua procedure mais os parâmetros e seus tipos. O body vai ficar entre o begin e end. É aí que vai realmente o que? O corpo, né, do seu programa, onde você vai codificar. Passa dados entre o ambiente de chamada e o subprograma. Então, o parâmetro, inicialmente, ele vai servir para quê? Para entrar dados ou sair dados de uma procedure. São usados como os variáveis locais, mas são dependentes do modo em que elas são tratadas. Existem 3 tipos de parâmetros quando a gente trata de procedure. O in, out e in-out. O in é o modo que passa os valores do ambiente chamador para o subprograma. Se você está lá no VBNet, no C#, no Java, você vai fazer com que seja passado os parâmetros desse ambiente para dentro do ambiente subprograma ou dentro da procedure do Oracle. Out é o modo de retorno do valor para o ambiente chamador. Então, você pode passar algum valor e você pode receber algum valor. Essa recepção do valor é parâmetro do tipo out, ou seja, parâmetro de valor de retorno. Correto? O in-out é o modo que passa valores em ambiente de chamada, a qual pode retornar o valor modificado no mesmo parâmetro. Aqui, o que acontece? Eu posso passar um valor nesse parâmetro e nesse mesmo parâmetro eu posso receber um valor. Tá? Aqui é o que a gente tem quando a gente tinha função sendo tratado com ponteiro. Eu tinha por exemplo, em função mesmo, né, eu consigo fazer o envio de vários parâmetros, mas o retorno de um único só valor. Às vezes eu preciso de retorno de mais de um valor. Esse retorno de mais de um valor é o que a gente trata com in-out. Tá? Fora isso, eu preciso fazer duas procedures para ter recebido o quê? Dois retornos. Nesse caso, o Oracle ele é mais poderoso. Ele consegue fazer em uma única procedure mais de um valor de retorno. Então, isso daí é legal. O in-out ele sempre ele pode entrar quanto sair, exatamente. Tá? Bom, em parâmetros formais, variáveis local declaradas na lista de parâmetros da especificação do subprograma, a gente pode declarar variáveis locais. Parâmetro tal, também conhecido como argumento, valores literais, variáveis, expressões são usados na lista de parâmetros que chama o subprograma, que chama procedure. Tá? Aqui ele dá um exemplo de parâmetro formal versus o atual. A gente vai ver depois isso daqui com mais detalhes. Esse daqui seria o ambiente chamador. No nosso caso, a gente vai utilizar o próprio SQL Developer. Mas aqui poderia ser, por exemplo, o Java, que vocês estariam lá chamando. Passa-se os valores através dos modos aqui, out ou in-out. Aliás, in ou in-out. E aí eu tenho o retorno de out ou in-out. Aqui, o in-out ele é bidirecional mesmo, as duas direções certinho. O in só envia e o out só retorna. Correto? A gente tem isso daí então. Os tipos de parâmetros podem ser especificados sem o tamanho do seu tipo. Então,
eu posso aqui no parâmetro, por exemplo, passar o tipo dele, varchar. E eu não preciso especificar um tamanho, 30. Então, para passagem de parâmetro, beleza, é possível fazer isso. Apesar de ser aconselhado você passar o tamanho também. Pode ser utilizado o tipo explícito dado. Então, no parâmetro, eu posso passar, por exemplo, o tipo number de 10, o tipo date, o tipo varchar, nvarchar2, ou varchar2, enfim. Ou eu posso utilizar a definição %type e a definição %rowType. Esses caras aqui é que são mais legais de utilizar. A gente vai ver o porquê. Um ou mais parâmetros formais podem ser declarados, cada um separados por ponto e vírgula. Basicamente, na hora de você passar um parâmetro, não tem uma quantidade limitada. Tá? Eu posso, por vírgula, separar esses parâmetros, a quantidade, o quanto eu precisar. Tudo bem? Pessoal, a gente vai parar aqui, depois a gente continua depois do intervalo. Tá? Nessa parte dos parâmetros. Agora começa a ficar legal o negócio. Beleza? Esse type aí faz automático o negócio? O type é um cara muito legal. Ele já pega automaticamente o tipo de dado baseado numa tabela em uma coluna. Então, se você tem lá o employee.employee.id, ele vai pegar o tipo de dado do employee ID para jogar na sua variável, no seu parâmetro, no caso. Se você alterar, já era. Se você alterar a sua tabela, automaticamente ele altera já o tipo de dado da sua procedure. Exatamente, cara. Muito da hora, muito, muito legal. Nenhum outro banco de dados tem esse negócio. Muito da hora mesmo. Beleza? Vamos para o intervalo então.